Som, 1, 2. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Queria convidar todos a ficarem de pé nessa noite. Deixa assim mesmo. Você está bem? Amém. Deixa você se acomodar. Quem veio adorar a Deus mais uma vez hoje? Que bom estarmos aqui, irmãos. Hoje é mais uma quarta-feira, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje. Eu creio que Ele tem algo novo para derramar sobre nós hoje. Você não entrou nesse lugar em vão, amém? Você veio aqui buscar a Deus e adorar a Ele. E eu tenho a certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou, amém? Basta que você entregue seu coração ao Senhor, que você possa querer receber dEle mais uma vez. Eu costumo falar, eu gosto de falar isso, você não está em um ambiente normal, tá? Você está em um lugar onde a presença de Deus se manifesta, onde a presença de Deus está. E a Bíblia diz, onde Deus está, a fartura de alegria. Amém? Então, se houver tristeza no seu coração, hoje é a noite de Deus liberar você, trazer uma alegria sobre a sua vida. Você que está em casa, seja muito bem-vindo a esse lugar. Que Deus abençoe você aí na sua casa também. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças, Senhor, ao Teu nome, pela Tua presença, Pai, pelo Teu amor por nós, o Teu amor, Senhor, que nos sustenta, que nos levanta, Pai, que nos coloca de pé a cada manhã. Nós confiamos no Senhor, confiamos na Sua palavra, nós acreditamos na direção que Teu Espírito dá a cada um de nós. Nós não queremos viver, Senhor, de uma forma aleatória, nós queremos viver guiados pelo Teu Espírito, porque a Tua palavra diz que os filhos de Deus, estes, são guiados pelo Espírito de Deus. E nós damos legalidade, Espírito Santo, para que o Senhor possa agir nesse lugar, fluir nesse lugar. Abre a porta da palavra, Pai, nessa noite. Que o Senhor possa nos inspirar através dos louvores, através das palavras que forem ministradas aqui nessa noite. Que nada saia, Pai, do nosso intelecto, Pai, mas que venha direto do Seu coração, ao nosso coração. Nós rendemos graças ao Senhor. Nós amamos a Sua presença, Pai. Nós amamos estar na Sua presença. Nós amamos estar com o Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá força, sabedoria para cada dia, Pai, da nossa existência aqui nessa terra. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada manhã o Senhor tem algo novo para fazer por nós. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus que está olhando para nós. A Tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixará, nem jamais nos desamparará. A Tua presença está conosco no dia ruim e no dia bom, Senhor, na tribulação e na alegria. Nós confiamos no Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença apague sobre nós, venha sobre nós. Nós Te amamos, Pai, em nome de Jesus. Você confia no chamado que Deus tem para a sua vida nessa noite? Glória a Deus. O Senhor é bem-vindo, Jesus, no nosso coração. O Senhor é bem-vindo nesse ambiente, Pai. Nosso noivo amado, meu noivo amado, nós Te esperamos, Jesus. Como a noiva se adorna para o seu noivo, como uma noiva se adorna para o seu noivo, a Tua igreja te espera, Jesus. Aquele que tem fogo nos olhos,
aquele que tem fogo nos olhos, aquele que vai queimar todo o engano, aquele que vai queimar todo o pecado. Tão lindo tu és, Jesus. Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Nós amamos a sua presença, Pai. Nós amamos a sua presença nesse lugar. Aquele que tem chama nos olhos, aquele que tem fogo nos olhos. Queima, Pai, queima todo o nosso egoísmo, queima todo o nosso orgulho, Senhor. Queima, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos afastar do Senhor. Queima todas as atitudes, Pai, contrárias à Tua vontade, Jesus. Queima, Jesus, queima tudo isso na nossa vida, Senhor. Queima todo o desejo, Pai, de buscar coisas que estão fora da Sua vontade, Senhor. Queima, Jesus. Que Teus olhos possam incendiar o nosso coração. Que quando o Senhor olhar para nós, nós possamos nos incendiar como tochas vivas, Pai. Como um fogo que nunca se apaga, Senhor. Que o fogo do Teu Espírito nunca se apague, Pai. A Tua palavra diz: não apagueis o fulgor do Espírito. Nós não queremos apagar o Espírito. Nós queremos o fogo do Espírito. Nós queremos o mover do Espírito. Nós queremos a presença do Espírito. Porque sem o Espírito não tem Evangelho. Sem o Espírito não tem Evangelho. É Ele quem nos guia em toda a verdade. É Ele quem governa a igreja, o Espírito. Nós te amamos, Espírito de Deus. Espírito da graça, nosso advogado. Aleluia. Tem fogo nos olhos, fogo nos olhos. Seu coração habita o Senhor. Que em seu coração habita o Senhor. Quando ele fala em Apocalipse, ele fala para a igreja de Éfeso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Irmãos, ele não está falando isso para pessoas lá de fora, ele está falando isso para a igreja. Às vezes nós estamos trancados, nós fechamos o nosso coração para Jesus. Às vezes a igreja fecha o coração para Jesus, Ele está fora batendo, abre a porta. Eu quero entrar no seu coração. Sabe, eu digo para você: não feche seu coração para Jesus. Não feche seu coração para Jesus. Não deixe homens fechar seu coração para Jesus. Jesus não tem nada a ver se alguém fez alguma coisa com você lá fora. O trono do seu coração é dele. E não deixe nada e nem ninguém tomar essa posição. Não deixe nada e nem ninguém tomar a posição do trono do seu coração. É Ele que tem que habitar no seu coração. É Ele que tem que ser o centro da sua vida. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu não sei o que é que você almeja em Deus, mas busca o reino, busca Ele em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Aquilo que você precisa, Ele acrescenta para você. Não se perturbe o seu coração com o dia de amanhã, porque a cada dia já tem o seu mal. Deus alimenta o pardal, o passarinho. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ele sabe que você precisa comer. Ele sabe que você precisa vestir. Ele sabe que você precisa dormir em paz. Então Ele diz para você: não se preocupe, durma em paz, confia em mim. Abra seu coração para o Deus da paz. Abra seu coração para o Deus da paz. Tu és lindo, Jesus. Aleluia.
pode dizer glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode dizer assim: Senhor, eu sei que eu passo tribulação. E eu sei que eu passo tribulação. Mas obrigado, Jesus. Que eu sei que as tribulações estão gerando em mim perseverança, firmeza. Amém, irmão? Não existe crente maduro sem tribulação. Você quer ser um crente maduro? Então se prepare que você vai ser atribulado, provado. Mas entenda uma coisa: a tribulação não vem para matar você, vem para levantar você. Aleluia. É para levantar você, deve deixar você de pé. A tribulação não vem te matar, ela vem te deixar de pé. Ela vem mostrar para você que você é forte, que você pode passar, que você pode vencer. Aleluia. Você pode sentar nessa noite. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem mesmo? Que bom estar na presença de Jesus. Você que nos visita nessa noite, tem alguém nos visitando aqui? Amém? Deus abençoe, seja bem-vindo. Que o Senhor possa falar com você nessa noite. Você que está em casa também, Deus abençoe. Que a presença de Deus possa invadir também a sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, essa noite, quem vai ministrar é minha irmã, Isabela Gomes. Eita glória. Ô irmão, deixa a amarela ligada. A segunda. Amém. Pode vir. Você possa abrir seu coração. Sei que Deus tem uma palavra para nós hoje. Graça e paz, irmãos. Antes de eu ministrar a palavra, eu queria que João colocasse aqui o livro de Cânticos, capítulo 2, versículo 8. Enquanto eu estava ali, enquanto a ministração do louvor estava sendo feita, o Senhor falou comigo, o Senhor vem falando comigo a respeito dessa palavra. Nós vemos como o tempo está, e nós vemos que o tempo nos mostra que se aproxima o grande dia da volta do Senhor. Eu quero dizer a vocês que meu coração, toda vez que é cantada alguma música que fale sobre isso, meu coração se enche de alegria. E Deus colocou esse versículo agora. O Senhor falou comigo, é Cânticos 8, Cânticos 2, versículo 8. Se alguém achou, a gente vai ler junto. Depois os meninos colocam ali. Diz assim: ouvi, é a voz do meu amado que chama. Vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Eis que o meu amado é como um vigoroso gamo, é como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele em pé, prostrando-se atrás do muro, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. Irmãos, logo esse muro não vai existir. O Espírito falou comigo agora ali. Esse muro está mais perto de sair, de não existir mais. A gente está mais perto de ver o nosso amado. Ele vai vir, como aqui diz, ele vai vir. E nós vamos vê-lo face a face. Que o nosso espírito, que o nosso anseio seja por isso, seja pelo dia que nós vamos vê-lo. É para isso que a gente vive aqui, é para isso que a gente está aqui, perseverando, como Charles disse, em cada tribulação, esperando o grande dia que ele vai chegar. Que o muro vai ser retirado, a gente não vai ter mais muro, a gente vai ver ele. Então, o Senhor falou isso no meu coração. Não sei se alguém aqui está precisando ouvir isso, mas essa semana eu até coloquei lá no grupo do departamento, que esse ano a gente possa ansiar pela presença dele. Que esse ano a gente possa querer estar mais e cada vez mais na presença dele, desfrutar a presença dele. Desfrutar a presença dele aqui, e um dia vamos desfrutar a presença dele eternamente, mas vamos desfrutando mais da presença dele aqui. Porque quando nós vamos desfrutando, as coisas são acrescentadas. Vamos trabalhar para o reino, vamos prosperar para o reino, mas primeiro, antes de tudo, desfrutar da presença dele, conhecer ele, conhecer mais o nosso amado. Mas não é isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Esther.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa mulher. Essa semana, sexta-feira, é o Dia Internacional da Mulher. Então, hoje nós vamos falar sobre uma mulher que a Bíblia diz, que a Bíblia relata, que teve muitas experiências na sua vida, ainda muito jovem. Então, hoje o tema da mensagem é o seguinte: mulheres agradáveis. Amém? Vou tomar água, então, enquanto isso. Vamos lá, o tema da mensagem é o seguinte: mulheres agradáveis atraem o favor de Deus. Os homens que estão aqui presentes, não se preocupem, não é um culto de mulheres, porque a vida de Esther, ela é um exemplo não só para as mulheres, é um exemplo para todos nós. Então, para começar o livro de Esther, eu quero que você deixe aberto lá no capítulo 1. Vamos fazer um pequeno resumo, vou falar um pouquinho do que estava acontecendo naquela época, para que a gente consiga entrar na parte de Esther e todo mundo entendendo, amém? Vamos lá, deixa aberto um capítulo 1 e a gente vai vendo o livro no decorrer da palavra. A Bíblia diz no capítulo 1 de Esther que o rei Assuero, que era do Império Persa, ele que era o rei de 127 províncias, era um homem muito poderoso, as províncias dele se estendiam do Oriente até a África, da Ásia à África. Então, era um homem muito poderoso. O rei Assuero, então, decide fazer um banquete. Um banquete e convida todas as autoridades das 127 províncias, os líderes, os governantes, para que ele pudesse demonstrar seu poder e riqueza. E esse primeiro banquete dura 6 meses. A Bíblia diz que depois de 180 dias de banquete, o rei Assuero, então, decide fazer o quê? Um novo banquete. Agora, o novo banquete, ele passa 7 dias acontecendo, e nesse novo banquete ele não só convida as autoridades, como também convida toda a população. Então agora o rei dá um banquete para toda a população em geral. E nesses 7 dias de banquete, a rainha, que no caso agora se chamava Vasti, ela também decide fazer um banquete para as mulheres, porque esse banquete que o rei dava era restrito apenas para os homens. Só quem participava desse banquete eram aquelas mulheres que faziam aquelas danças, vocês entendem. Então, esse segundo banquete que a rainha Vasti, ela oferece para as mulheres, eram para as esposas dos homens que estavam com o rei. E no 7º dia, a Bíblia usa a expressão que o rei, ele já estava, eufórico por causa do vinho. Imagina 7 dias num banquete, com vinho à vontade, com bebida à vontade, o rei Assuero já estava daquele jeito. E a Bíblia diz que no 7º dia, o rei Assuero, ele pede para que a rainha Vasti se pare a mente toda de rainha e apareça para que ele pudesse mostrá-la para os homens, como sendo mais uma forma de demonstrar os seus poderes e riquezas, porque para ele a rainha ali era um objeto. Então ele queria que ela viesse toda paramentada e manda um dos servos chamar a rainha Vasti. Só que a Bíblia diz que a rainha Vasti, ela se nega a ir ao encontro do rei Assuero. Ela não vai ao encontro do rei Assuero. Isso para nós é normal, mas naquela época ninguém podia ir contra a vontade do rei. Então o servo vai até o rei Assuero e informa a ele que a rainha disse que não iria. E o rei fica muito bravo, fica indignado. Então os seus conselheiros o aconselham a deixar a rainha Vasti de lado e procurar uma nova rainha. Passaram-se alguns dias e o rei mandou com que viessem das 127 províncias, 127 mulheres, que fossem virgens e que fosse a mais bonita de cada província. Então, cada província manda uma mulher, e é aí que Esther aparece. A Bíblia diz que Esther era uma mulher linda, e ela é uma das escolhidas para servir ao rei. Então, ela é enviada até o lugar que vai fazer a primeira escolha. É um concurso de beleza. Elas iam desfilar para o rei ia escolher algumas, e as finalistas iriam passar por um embelezamento de 1 ano. Então, o rei Assuero, eu quero que, João, por favor, Esther, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz que assim, vamos ler aqui comigo.
Assim que o rei viu Esther, ele agradou-se sobremaneira dela. Então vamos ler. A Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la. E logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei, que passaram a servi-la. Então, o rei Xerxes, que é o rei Assuero, transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. De princípio, Esther agradou o rei. Então, você imagina como Esther devia ser linda. Ela agradou o rei, os olhos do rei se agradaram quando viu ela. Então, o que é que o rei fez? Ela foi uma das escolhidas para passar por esse embelezamento. Então, ela foi enviada para um harém. E lá ela passou 1 ano recebendo tratamentos, recebendo várias coisas, para depois ser apresentada ao rei como uma de suas concubinas. E aí que a história de Esther acontece de uma forma inusitada. Por quê? No meio de tantas mulheres, Esther era a única judia. E quando ela é escolhida, ela era órfã. Ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. E o primo Mardoqueu ensinou todos os costumes judaicos a Esther. Então, Esther era temente do Deus de Israel. E o primo dela disse a ela que ela não falasse para ninguém lá do castelo que ela era judia. Então, Esther ela foi servir ao rei sem que ninguém soubesse que ela era judia. Mas a Bíblia diz que todos os dias o primo dela ia lá para frente do palácio para saber informações de como ela estava. Passaram-se 1 ano. E agora a gente vai ler Esther no capítulo 2, a partir do versículo 14. A Bíblia diz que chegou a hora de Esther se apresentar ao rei. E nós vemos. Ao pôr do sol, a moça era conduzida, isso era o que acontecia. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio de manhã, retornava para outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Sagaz, que era o responsável pela proteção e supervisão das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Ou seja, cada mulher, cada virgem só passava uma vez pelo rei e não voltava mais. Pode passar, João. Quando chegou, portanto, a vez de Radassa, que é Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Preste atenção aqui. Esther causava boa impressão logo à primeira vista a todos a quem era apresentada. No decorrer da palavra hoje, eu quero falar com vocês sobre as características de Esther. E uma das características de Esther, que aparece nesse ponto, é que ela causava boa impressão logo à primeira vista a todos a quem era apresentada. Ela não pediu nada mais do que mandaram. Ela só disse que queria aquilo que era direito dela. E a Bíblia diz que nós somos chamados a ter uma boa conduta, ser pessoas, mulheres e homens de boa conduta. Porque nós nascemos de novo, fomos regenerados para causar, para mostrar ao mundo, como Paulo fala. Nós somos cartas vivas. O mundo, ele não lê a Bíblia, mas lê cada um de nós. E quando as pessoas viam Esther, elas ficavam admiradas pela boa conduta dela. Ela causava uma boa impressão. Então nós precisamos, como cristãos, causar uma boa impressão no mundo, não para agradar e nem para fazer com que as pessoas, eu não estou dizendo assim, causar uma boa impressão para a gente fazer o que as pessoas querem, mas causar uma boa impressão para que as pessoas queiram conhecer o Deus a quem nós servimos. A Bíblia diz que Esther era uma mulher que causava essa boa impressão. Pode passar, João. Então, ela foi encaminhada à presença do rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. Pode passar. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém. E ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti.
Pode deixar, pode voltar. A Bíblia diz que ela conquistou a aprovação e o favor do rei. Para a gente conseguir o favor, você sabe que o que é favor? A Bíblia diz, coloca aqui por favor, João, Provérbios 3, 3, 4. Provérbios 3, 3 primeiro. O que a Bíblia fala sobre favor. A Bíblia diz, primeiro, que a benignidade e a lealdade jamais te abandone. Ata ao redor do pescoço, escreve-a na tábua do seu coração. Pode passar. Assim encontrará favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. A Bíblia diz que o favor vem quando nós andamos em boa reputação, quando nós andamos em lealdade, em benignidade, quando nós fazemos aquilo que a Bíblia fala que nós fomos chamados para fazer. Então era assim que Esther andava, e isso fez com que ela, consequentemente, ganhasse o favor do rei. Então o favor de Deus é derramado na vida daqueles que andam em benignidade, em boa conduta, assim como Esther fez com o rei. A Bíblia diz que a consequência do favor é a provisão. Esther andou naquilo que a Bíblia falou, em boa reputação, em benignidade, em lealdade, e ganhou como consequência o favor do rei. Pode passar, João. Esther 2, 22. Passados alguns dias, Esther era rainha, e o primo dela, como de costume, todos os dias vinha à porta do palácio saber sobre ela. Em uma dessas vindas, a Bíblia diz que ele estava sentado na porta do palácio e passaram 2 homens, e ele ouviu quando os 2 homens estavam tramando a morte do rei. Os 2 homens estavam projetando um plano para matar o rei. Quando Mardoqueu ouviu, na mesma hora, ele chamou o servo de Esther e contou a ela todo o plano dos 2. Contou a Esther. E Esther foi até o rei. No capítulo 2, versículo 22 diz: ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais da rainha Esther. E o que é que ela fez? Ela contou imediatamente tudo ao rei de Mardoqueu, em nome de Mardoqueu. Esther era uma mulher confiável. A Bíblia diz que nós também somos chamadas para ser mulheres e homens confiáveis. Jesus diz que nós precisamos só ter 2 palavras, sim e não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. O cristão não pode ter mais do que isso, porque o que passa disso vem do maligno. Então, a confiança. Quando nós pedimos emprestados, nós devemos pagar. Quando nós fazemos alguma coisa, nós devemos prestar conta daquilo que nós fazemos. Porque a nossa confiança, aquilo que nós somos, deve representar aquilo que Cristo é na nossa vida. E nós precisamos ter e mostrar que somos pessoas dignas do Senhor. A Bíblia diz que Esther era uma mulher confiável, que atraiu o favor do rei e que tinha uma boa reputação. Por favor, Esther 4, 11 a 17. Vamos lá. Depois dessa trama que Esther conseguiu fazer com que não acontecesse, a Bíblia relata que o rei levantou um homem chamado Ramá. E esse homem se tornou o primeiro-ministro lá da capital de Suzã, da capital do império em geral. E esse homem ele chegou até o poder. A Bíblia diz que ele recebeu um anel do rei. E todas as pessoas precisavam se prostrar diante dele. Só que Mardoqueu era judeu, e a Bíblia diz que nós não podemos nos prostrar diante de ninguém a não ser de Deus. Então Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Ramá. E isso enfureceu o coração de Ramá. A Bíblia diz que Ramá, então, começou a tramar um plano para matar Mardoqueu. E não só Mardoqueu, matar todo o povo judeu. Então ia ser uma carnificina aquilo que ia acontecer.
Então ele fez um decreto, ele escreveu um decreto, e como ele tinha um selo real, ele selou aquele decreto em nome do rei e enviou para 127 províncias, colocando o dia e a data que os judeus deveriam ser exterminados. Então imagina, ele nem sabia, mas a rainha também era judia. Ele estava fazendo um plano contra a própria rainha. E aí nós entendemos o propósito de Deus. Deus disse que Mardoqueu falou que ela não falasse que era judia. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nós fomos colocados aqui por um propósito. Esther foi colocada lá por um propósito. E aí a parte que ela descobre para que ela foi ser rainha. E é uma das partes mais emocionantes do livro. A gente vai ler agora, porque nessa parte diz que Mardoqueu se cobriu de cinzas e foi até a frente do palácio. Naquela época isso não poderia acontecer, porque as pessoas não poderiam chegar com um semblante triste na frente do rei. O rei não permitia que ninguém chegasse com um semblante triste na frente dele. Mardoqueu estava lá na frente do palácio, todo vestido de pano de saco e cinza, já de luto pelo que iria acontecer, pedindo a Deus que tivesse misericórdia do povo e querendo informar Esther o que estava acontecendo. Então a Bíblia diz que quando Esther sabe que Mardoqueu está lá na frente, ela fica desesperada, porque o rei ia mandar prender ele. E ela manda o seu servo falar com ele para saber por que ele está daquele jeito. Então, o servo, volta aí, João, por favor, bota no 10. Pode voltar mais uma, 9. Acho que é a 8. Eu vou falar. Então, Mardoqueu relata tudo ao servo, bota para o 11. Mardoqueu relata tudo ao servo do que estava para acontecer com os judeus. E o que é que acontece? Ele vai até Esther, relata a mensagem. Esther mandou uma mensagem de volta, que é a seguinte mensagem. Isso aqui é Esther falando a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. O que é que Esther fez aqui? Esther disse, olha, você sabe que se eu for lá sem ser chamada, eu vou ser morta. Eu não fui chamada faz 30 dias. Me tira dessa. Isso aí não é comigo, não. Não posso fazer nada. Onde eu estou, me deixa onde eu estou. Eu estou confortável onde eu estou. E na primeira vez nós vemos o caráter de Esther decair daquilo que ela tinha no princípio. A primeira vez que Esther esquece daquilo que ela tinha no princípio. E ela faz, não vou não. Se eu for, eu vou ser morta. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu, ele abriu os olhos de Esther. Quantas vezes nós precisamos de alguém que nos abra os olhos? Quantas vezes nós precisamos de amigos que nos levantam na hora da dificuldade? Que abrem os nossos olhos e dizem assim, ei, você saiu da sua rota, você saiu do seu caminho, volta. Esse não é o propósito de Deus para você. Nós precisamos de Mardoqueus. Vejam a resposta de Mardoqueu. Pode passar, João. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, pode passar. Imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio serás a única a escapar da matança dos judeus. Pode passar. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe, se não foi para esse dia que fosse nomeada rainha da Pérsia. Mardoqueu traz Esther de volta ao propósito. Mardoqueu olha para ela e faz, Esther, você está rainha, mas você é judia. Muitas vezes nós estamos em alguma posição, nós estamos em algum lugar, mas nós somos filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz a respeito da gente. Então
Então nós não podemos esquecer quem nós somos por uma posição. A gente não pode esquecer quem nós somos por más companhias. Na verdade, a Bíblia diz que nós precisamos não ser influenciados, mas influenciar as pessoas. E nesse mundo de influenciáveis, que tantas pessoas estão sendo influenciadas, quem está influenciando sua vida? Quem são os seus amigos? Quem é que está trazendo você para o propósito? Com quem você anda falando? Quem você anda se aconselhando? Procure em pessoas sábias. Procure um madoqueu que te traga, que te puxe de volta para o propósito de Deus para a sua vida. Porque esse é o lugar que você não deve sair. Você pode estar em algum lugar, mas permaneça e volte ao seu lugar de origem, que é no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Tito que nós fomos regenerados pelo poder do Espírito. O Espírito Santo agora habita dentro de nós. E Ele nos diz, você sabe que Ele fala com você, porque Ele fala comigo. Se Ele fala comigo, Ele fala com você. Você sabe quando você está em um lugar que não é para você estar. Você sabe quando você está vendo uma coisa que não é para você ver. Você sabe quando você tem atitudes que não é para você ter. O Espírito Santo, assim como fala com você, fala com cada um de vocês também. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, foi o mesmo Cristo que morreu. Somos filhos de um mesmo Pai. Então que vocês procurem essa pessoa que traga vocês de volta, que balance, que chacoalhe e diga não. Porque a Bíblia diz que quando nós quando nós recebemos assim esqueci a palavra. Quando nós somos chacoalhados assim, vocês entendem? E vocês voltam aquilo, e vocês se fortalecem. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa força não vem de nós mesmos, vem dEle. Então, quando nós somos fortes, quando nós fazemos a sua vontade, somos no centro da sua vontade, não tem como dar errado. E a Bíblia diz que Esté volta a si. Pode passar, João. A Bíblia diz que Esté volta a si. Então, Esté mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajuda a todos os judeus que se acharem na capital Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Vou parar um pouquinho aí. Nós precisamos ser pessoas de oração, pessoas que antes de tomar qualquer atitude, oram e pedem a Deus uma resposta. Esté sabia que o que precisava fazer, mas ela queria ser fortalecida. E não há outro meio de nós nos fortalecermos, senão pela oração, pelo jejum. E antes de tomar qualquer iniciativa, ela disse: façam um jejum e orem por mim, porque eu sei que o que eu estou prestes a fazer pode causar a minha morte, mas eu vou. Então a Bíblia continua ela dizendo: e eu e minha serva também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. E essa é a frase que eu acho mais incrível que ela diz: se perecer por isso, pereci. Então ela diz: eu voltei ao centro da vontade de Deus. Eu sei que Deus agora vai estar comigo. Então se o que tiver que acontecer agora, que aconteça. Eu vou estar no centro da vontade de Deus. Eu vou estar cumprindo meu propósito. Então é esse o lugar que a gente precisa estar. É esse o lugar que Deus quer que nós estejamos, no centro de sua vontade. E, irmãos, a gente está vivendo num mundo que não existe mais verdade absoluta. Tudo é relativo. Então vai chegar um dia, irmãos, que que nós vamos precisar tomar uma decisão. O que é que nós vamos falar? O que é que nós vamos falar para esse mundo que está caído e está cada vez mais caídos? Qual é a posição que nós vamos tomar nesse mundo? Será que nós podemos falar como Esté? Eu vou continuar falando a verdade da palavra. Eu vou continuar defendendo aquilo que eu creio. Não importa o que as pessoas dizem. Se perecer por isso, pereci. Se eu perecer falando aquilo que Deus quer que eu fale, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas eu não vou negar o mundo, negar Deus ao mundo. Eu não vou fazer a vontade do mundo. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então a Bíblia diz que Esté jejua, que Esté ora, e Esté vai até o rei.
quando ela encontra com o rei, deixa eu ver aqui. Quando ela encontra com o rei no primeiro banquete, o rei, deixa eu ver se eu acho aqui para colocar, que hoje eu não anotei não. Coloca no capítulo 5, João, primeiro. Passaram-se 3 dias, Esté vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes, o rei Assuero, estava sentado em seu trono na grande sala real na frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esté se aproximou e tocou a ponta do cetro. Pode passar. Então o rei lhe indagou: o que é que tu tens, rainha Esté? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Irmãos, o rei não ia dizer isso se Esté não tivesse tido todas aquelas qualidades que nós falamos desde o começo. Esté era uma mulher fiel, Esté era uma mulher benevolente, Esté era uma mulher de boa conduta. E ela ganhou tanto a atenção do rei, que o rei disse o seguinte: olha, Esté, você não é assim, você está triste, o que é que você tem? Pede o que você quiser, até metade do meu reino te dou, se você quiser. Então nós vemos que Esté, o que ela era, o que ela conquistou, o que ela fez, a impressão que ela causou, era tão grande, que um simples dia que ela não estava como ela era, já fez com que o rei oferecesse a ela metade do seu reino, só para que ela voltasse a ser quem ela era. Então veja o poder de uma boa conduta, um poder do exemplo, o poder daquilo que Esté era, não do que ela tinha, do que ela era. O quanto isso faz com que as pessoas queiram estar perto, queiram fazer aquilo, não vou desagradar, né? Estar perto de nós, estar perto daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Lá no capítulo 2 de Atos, no versículo 47, diz o seguinte: que quando a igreja estava crescendo e as pessoas estavam sendo reunidas. Coloca, por favor, João, Atos 2, 47. Ah, já está. Eita. Olha como a igreja primitiva era vista. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. As pessoas da igreja primitiva eram estimadas por todo o povo. E por esse motivo, a Bíblia diz: e assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. A melhor propaganda de Cristo somos nós. A melhor propaganda do Evangelho somos nós e as nossas vidas. Não tem como uma pessoa olhar para a vida de uma pessoa que mudou, que se transformou em uma pessoa melhor e dizer: por que essa criatura mudou? Por que esse homem mudou? Porque as pessoas olham para o meu irmão e falam: meu Deus, chega para mim e fala: eu nunca ia imaginar que eu ia ver Charles desse jeito. Pregando, falando, eu nunca ia imaginar. Então, o que fez a vida dele mudar? E as pessoas ficam curiosas: o que fez a vida dele mudar? O que é que fez a minha vida mudar? O que é que fez a vida de Kelso, a vida de Jesse mudar? O que é que fez a vida dessas pessoas mudarem? Por que é que elas andam assim no meio da tribulação? Por que é que elas andam assim no meio do caos? Por que é que elas são tão estimadas por onde elas chegam? Isso é uma conduta cristã, é uma boa conduta cristã. É isso que nós aprendemos com a vida de Esté. No final da carta, no livro de Esté, a Bíblia diz que Esté consegue dar um banquete para o rei. E nesse banquete ela convida Ramá. Ela conversa com os dois, ela oferece. Ramá se acha mais importante ainda. Nesse meio tempo, Ramá já preparou uma forca para enforcar Mardoqueu na sua casa. Já preparou todo o plano para acabar com a vida dos judeus. A Bíblia diz que Esté então pede um novo banquete daqui a 3 dias. E Ramá vai para sua casa radiante. Eu vou jantar com a rainha de novo. Nesse segundo banquete, Esté relata ao rei que ela e o seu povo
estão sendo ameaçados de morte. E que Ramá planeja matar todos eles. A Bíblia diz que o rei ficou furioso, saiu até o jardim do palácio. Enquanto o rei saiu até o jardim do palácio, Mardoqueu se ajoelha nos pés de Ester para pedir misericórdia. Quando o rei volta, ele pensa que Ramá está molestando Ester e manda com que Ramá seja executado na mesma hora. Um dos servos do rei chega para ele e diz: olha, rei, e não é só isso. Ele preparou uma forca para Mardoqueu. Ele diz então que ele seja enforcado nessa forca que ele preparou. E Ester consegue aquilo que o propósito que Deus fez para a vida dela, e ainda mais. Ester consegue com que Mardoqueu seja bem visto pelo rei. Mardoqueu toma o lugar de Ramá, recebe seu anel. E rapidamente eles fazem um novo decreto, entregam nas províncias para que os judeus não sejam mais mortos. E nesse novo decreto, diz que eles podem, se caso alguém vier atacá-los, eles podem se defender. Os judeus são salvos, Ester vive no seu propósito. E agora, em forma de gratidão a Deus, ela estabelece um dia em que uma festa judaica é praticada durante um certo período do ano, para que os judeus se lembrem desse livramento que Deus deu a eles. E ela se mostra, no final do livro, uma mulher grata a Deus, uma líder grata a Deus. Uma líder grata àquilo que Deus fez. E eu quero falar com vocês, agora eu quero falar em particular com as mulheres daqui. A Bíblia relata no começo do livro, no capítulo 2, versículo 9, que foi o que a gente leu, que Ester primeiro agradou o rei, porque ele viu ela, ele viu sua beleza, e ele se agradou, seus olhos se agradaram dela. No decorrer do livro, a Bíblia diz que Ester é estimada agora não pela sua beleza, não por aquilo que ela tinha exteriormente, mas por aquilo que ela era, pela sua conduta, pelo seu caráter. E em nenhuma parte do livro mais você vai ver falando sobre a beleza de Ester. Agora só se fala sobre a conduta dela. Nesse mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas são tão deixadas levar pela aparência, são se deixadas levar pelaquilo que elas veem. Nós somos chamadas a andar em caráter, ser mulheres de caráter. Somos chamadas a ser mulheres que fazem diferença onde chegam. Não pela roupa que vestem, não pelo penteado, não pela maquiagem, mas pela conduta, pela boa reputação. Esse é o tempo que o Senhor chama. Nesse tempo de tantas redes sociais, de tantas blogueiras, de tantas influências querendo influenciar as mulheres de Deus. Deus chama as mulheres do seu lugar de origem. Voltem ao centro da vontade de Deus. Voltem ao propósito original. Ser uma conselheira, ser uma companheira idônea. Foi para isso que nós fomos criadas. Nós não fomos criadas para se deixar levar por esse mundo, para se deixar levar pela vida dessas influências que nada tem a influenciar na nossa vida. Nós fomos chamadas para ser mulheres que, além da beleza, porque isso passa, a Bíblia diz que nós viemos do pó e vamos voltar para o pó, não vamos levar nada daqui. Daqui a uns anos a gente vai estar aqui, daqui a uns 40 anos, vamos estar aqui bem velhinha. A vida vai passar, o Senhor vai nos colocar, vai estar conosco, mas se nós estivermos ainda na presença de Deus. Esse é o ponto. Eu quero encerrar esse versículo, exaltando isso de Ester, e fazendo com que as Esteres que estão aqui hoje, não sei nem se eu vou ter no plural direito, Jesse. Essas mulheres que estão aqui hoje se levantem, como Ester se levantou no meio de uma grande tribulação, no meio de um povo tão idólatra, no meio de um povo tão diferente daquele propósito. Que as mulheres se levantem e sigam aquilo e vivam aquilo que Deus tem para cada uma de nós. Então eu quero encerrar com Provérbios 31, versículo 30. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Que o temor do Senhor, que as palavras do Senhor estejam no nosso coração e que nós possamos viver uma vida de acordo com aquilo que Ele tem para nós.
Então, obrigada. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Que nós possamos, assim como Esther, né? Não só os homens, as mulheres também, ou não só as mulheres, os homens também, né? Ter uma conduta cristã. Eu coloquei esses dias, né? Pediram para mim fazer um vídeo para o Jump. E o que me veio na mente para falar foi sobre essas coisas. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho. Então, o mundo espera de nós um reflexo de Cristo, né? Eu falei que as pessoas do mundo, as pessoas lá fora não leem a Bíblia, elas não leem a Bíblia. Elas leem a nossa vida. Elas olham para nós, sabe? Quando você tá lá fora, você faz as coisas lá fora, ninguém olha para você, ninguém fala nada, você está fazendo as coisas erradas, ninguém diz nada com você. Se você disser assim: eu aceitei a Cristo, eu agora sou crente, sou evangélico, se você levar uma topada, vão prestar atenção para isso que você chama um palavrão, porque qualquer coisinha vão acusar você. Por quê? Porque você hoje, o mundo espera que os cristãos reflitam Cristo. Amém? As pessoas esperam que nós possamos refletir Cristo como um espelho. A palavra cristãos quer dizer pequenos cristos. A Bíblia diz que a igreja foi chamada de cristãos a primeira vez em Atos. Se eu não estou enganado, no capítulo 12, por ali. Pela primeira vez a igreja foi chamada de cristãos. Mas por quê? Pela conduta que elas tinham. De cuidar uns dos outros, de demonstrar Jesus para o mundo. E eles falaram: eles são cristãos. Eles são pequenos cristos. Então o mundo espera isso de nós. Amém? Então que a gente possa pegar essa palavra. Não sei você, mas eu passava a noite todinha ouvindo, né? A história de Esther todinha desse jeito, né? Igual está falando para as crianças. Então a gente tem que estar com o coração ligado no Senhor e querendo fazer a vontade de Deus. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa